Seja muito bem-vindo a mais um episódio do ANCP Conecta 2026. E hoje aqui estamos fazendo mais uma etapa para a Expogenética. Lembrando que nós temos 5 dias de podcast que antecedem a Expogenética, ou seja, a Expogenética começa para a gente uma semana antes. No dia do seminário, dia 14, nós estaremos por toda a manhã com mais palestras e uma mesa redonda que reunirá todos esses palestrantes que estão conosco aqui nesse podcast e posteriormente, quase uma semana, no 17, 18, 19 e 20, no nosso pavilhão, também com a NCP Responde. Então, essa programação da Expogenética 2026, bastante extensa e importante. Hoje, nossa convidada especial, doutora Sabrina Luzia Caetano, da Unesp Jabuticabal. Seja muito bem-vinda, doutora Sabrina. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Né? Um tema bastante estratégico, né, Fábio? Que é a respeito da genômica. A ciência que transformou o melhoramento genético brasileiro. Esses episódios são transmitidos pelo canal do Criador, pelo aplicativo Lance Rural, pelo Remate Web e estarão também disponíveis nos nossos canais oficiais da NCP, tanto no YouTube quanto no Spotify. O nosso convite foi feito, então, para o nosso seminário, dia 14/8, às 7h30 da manhã, uma programação bastante importante e extensa. Apresento a vocês, então, já aqui do meu lado, o Dr. Fábio Gomes Bertipaglia. Nós cortamos o Bertipaglia porque não dava conta de falar no começo, né? Lembra? É o nosso coordenador de pesquisa e inovação da NCP, que vai mediar conosco esse podcast. O Fábio tem mestrado com ênfase em melhoramento genético de bovinos pela UFMS e Embrapa, doutorado em genética de melhoramento animal pela Unesp Jabuticabal, e tem uma vasta experiência aí. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado aqui por estar conosco. E a doutora Sabrina, o currículo dela é extenso, eu tenho que ler. A nossa convidada especial de hoje, estatística, doutora e pós-doutora em genética e melhoramento animal pela Unesp, realizou estágio de doutorado em Wisconsin, em Madison, graduada em mestre em estatística pela UFSCar, professora assistente doutora do Departamento de Ciências Exatas da Faculdade de Ciências Agrárias da Unesp Jabuticabal, docente do programa de pós-graduação em ciência animal e pesquisas em ampliação de métodos estatísticos para o melhoramento genético animal, com foco na genética quantitativa, genômica, análise de sobrevivência, modelos mistos e ciência de dados. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite, participar conosco, que seja o primeiro de vários. Você me confidenciou aqui antes que gosta de falar e de participar, então já está intimada, né, Fábio? Seja bem-vinda, doutora Sabrina. Eu agradeço, né, Cristiano, Fábio, pelo convite. A gente realmente fica muito feliz de poder trazer informações da parte científica, né? Nós ficamos lá, né, atrás dos computadores, fazendo análise de dados, mas é muito importante a gente conseguir enxergar aonde isso é aplicado, né? E ter essa oportunidade de estar aqui hoje, né, junto aos produtores também, a gente consegue estreitar tudo isso e, com certeza, buscar atender as demandas também que vêm diretamente, né, do meio rural. Inclusive, a gente tem um episódio que a gente está fazendo aí também pelo canal do Criador, pelo Remate Web, etc., que chama Descomplicando o Melhoramento. É o melhoramento na prática. Então, já está intimada para contribuir conosco também nesse bloco que a gente faz em parceria, sempre trazendo conhecimento para os nossos associados, para os técnicos, para os pecuaristas de uma maneira geral. Fábio, está contigo. Eu agradeço, Sabrina, pela participação. Sabrina já tem uma vasta quantidade de pesquisas com as informações da NCP, então ela está por dentro do que nós temos de informação e é muito importante essa forma de transmitir isso, de passar isso aos nossos associados. E é importante a gente conversar, né, no tema de hoje, genômica é algo muito importante,
Nós temos, ao longo desses 30 anos de NCP, né, uma revolução no melhoramento. Então, nós tivemos o crescimento do uso dos dados genômicos. Nós lembramos lá do início do uso desses dados, eram poucas informações, muito difícil, caro de se obter essas informações. Hoje é algo acessível, mais fácil de ser obtido. E nós temos também hoje um avanço de capacidade de processamento, qualidade dessa informação processada e tudo mais. Em relação a isso, nessa revolução que nós tivemos no melhoramento, como você enxerga, né, o impacto, a importância da genômica no melhoramento dos bovinos de corte? Fábio, é muito interessante, né, vocês trazerem essa temática, porque, né, eu finalizei meu doutorado há 15 anos atrás, né, então em 2011, e na época realmente a gente tinha a noção, né, que viria essa parte genômica, esse mapeamento do DNA, né, e as pesquisas estavam ali, né, já há um tempo, começando, mas não tinha tantas informações, e realmente nós tínhamos a grande dificuldade do que? Né, de computar esses dados em termos de eficiência computacional, também em relação aos preços, né, para você fazer análise desses dados, né, desse material biológico que é coletado dentro das fazendas, antes era muito caro. E hoje a gente verifica, né, que graças a Deus foi se desenvolvendo várias técnicas e fazendo com que isso foi, né, e está sendo barateado. E assim, é muito importante porque, né, a gente fazendo a parte científica, a parte de análise de dados, apenas com a informação fenotípica e também com a contribuição, né, do pedigree, ou seja, a identificação dos pais, né, de cada animal, do pai e da mãe, nós conseguimos sim fazer várias análises que são bem importantes. Porém, com a genômica, hoje a gente consegue dimensionar, né, exatamente a localização, né, referente àquela característica dentro do DNA, né, para conseguir fazer com que essa parte de seleção ela seja mais precoce. Então, se nós pegarmos características que muitas das vezes demorava-se muito tempo para você conseguir selecionar, vou dar um exemplo, né? Características reprodutivas, por exemplo, stayability, né, que é uma característica de interesse que a gente verifica 3 ou mais partos, né? A gente está verificando aí os valores, né, Fábio? Mas o critério de seleção ainda é 76 meses, está sendo feito várias análises para diminuir esse tempo. A gente verifica que demora quanto tempo para a gente conseguir ter, né, a análise desses animais, porque a gente vai verificar o quanto que essa vaca demora ali para estar tendo o terceiro parto, e aí sim a gente vai fazer o diagnóstico em relação aos touros e fazer o ranqueamento. Então demora-se muito tempo. E além disso, né, como é uma característica de baixa herdabilidade, né, a moderada, a gente também tem essa dificuldade. Então, com a genômica, a gente consegue acelerar o progresso genético. Exatamente, né? É importante, né, o uso da genômica, essa questão de precocidade, né, da identificação. Nós temos também atualmente um grande benefício da genômica também vinculado à identificação de paternidade correta, né, do pedigree. Isso é bastante importante. E é importante a gente falar disso, eu vejo, porque nós temos um impacto muito grande da genômica, mas nós temos ainda que pensar que o melhoramento revolucionou-se com genômica e outras ferramentas, principalmente o que nós conversamos antes aqui e gostamos muito praticamente, a parte estatística, né? Nós pegamos modelos recentes, essas evoluções no uso desses modelos são muito importantes e impactantes, né? Mas eu concordo totalmente, é muito interessante essa genômica, né? Inclusive, sobre o assunto que ela falou da parte de capacidade computacional, nós passamos por isso recentemente com uma experiência muito positiva, né, no resultado que a gente obteve. Mas, doutora Sabrina, ainda existe um paradigma muito grande que a gente precisa quebrar. Muitos produtores ainda enxergam a genômica como algo muito distante, uma tecnologia distante da realidade prática da propriedade. Alguns deles, inclusive, mesmo com os custos barateados, a velocidade de informação, às vezes até hoje selecionam parte do rebanho para genotipar, né? E, além disso, alguns outros projetos
que tem uma produção de fecundação in vitro através de bezerras, novilhas, muitas vezes não ficam com esse material genético, com os animais, para coletar os fenótipos, né? Então, primeiro ponto, a quebra de paradigma e a escolha de alguns animais para serem genotipados ou não. E o segundo ponto, a importância dessa coleta de fenótipos, mesmo que o programa da fazenda seja de venda total, mas a importância de coletar esses fenótipos para reabastecimento aí dessa qualidade da genômica. Perfeito, Cristiano. Eu acho que são pontos fundamentais isso, né, que você abordou. Por quê? Né, às vezes as pessoas, o ser humano é assim, né? A gente entra numa análise do que compensa e do que não compensa, né? Então, esse paradigma em relação a fazer a coleta de informações genômicas, né, e a pessoa, de repente, só escolheu uma amostra, né? Eu, como estatística, eu posso falar muito bem sobre isso. Por quê? Né, a partir do momento que você seleciona só uma amostra, né, você não tem noção do que está acontecendo com o seu rebanho. E a gente não está falando, não tem como se fazer inferência estatística. O que seria inferência estatística? Você pegar um conjunto de dados, uma amostra, né, para depois fazer extrapolação desses dados em relação a uma população. Isso não é possível diante, né, da genética e do melhoramento animal. Por quê? Porque nós precisamos identificar os animais. Então, se esses animais não estiverem compondo, né, ali o seu conjunto de dados, você vai perder essa informação. Então, no momento que você trabalha apenas com a amostra, isso pode estar ocorrendo. Então, realmente, eu convido os produtores refletirem sobre essas ações, né, porque às vezes estão perdendo, né, importantes informações que poderão aumentar a produtividade. Então, é algo que realmente é muito relevante. Tá? Então, eu coloco aí, né, nós que estamos pesquisando, nós que estamos analisando esses dados, nós precisamos dessas informações muito bem coletadas, né? Eu verifico que a NCP, ela tem um planejamento muito interessante, ela tem objetivo de seleção de acordo com o que cada fazenda gostaria, ela tem seus critérios de seleção muito bem claros, mas o produtor precisa entender, né, que a forma como ele coleta esses dados é um benefício diretamente para ele. E além disso, né, você falou o quanto a parte fenotípica é importante está sendo coletada, né, e principalmente da forma correta. Porque assim, quando a gente vem com a parte genômica, nós estamos lá coletando material biológico desses animais, né, que pode ser o pelo, pode ser sangue, pode ser sêmen, isso vai para o laboratório, né, a gente consegue ter os marcadores moleculares, porém, o que a gente vai verificar é a parte do mapeamento do DNA. E o que a gente precisa é da expressão dessa característica dentro daquele ambiente. Isso é o fenótipo. Se nós não tivermos as informações desse fenótipo, infelizmente, não tem como criar modelagem. Porque o fenótipo é a resposta. Tá? E aí, dentro dos nossos modelos, a gente coloca as características de manejo, né, variáveis que vão contribuir para que esse fenótipo seja, né, o que é, né, o que está sendo, porém a parte genotípica, ele vai nos ajudar a fazer o quê? A conseguir estimar os valores genéticos relacionados às características de interesse para que seja realizado o ranqueamento dos touros da forma melhor possível. Então, tem que ter essa conscientização sim, viu, Cristiano? Então fica aqui um puxão de orelha aí para os nossos queridos associados, criadores de uma maneira geral, né? A importância de se coletar e fazer a genômica de todo o rebanho, né? E assim como coletar o fenótipo para que ele reabasteça, né, essa predição genômica que é realizada. Uma pergunta fora do contexto aqui. Se o produtor não coleta os fenótipos e continua fazendo genômica, qual é um tempo estimado para ele começar a ter uma falsa genômica no seu rebanho? Nós paramos de muito da característica,
né? Porque se nós pensarmos, por exemplo, numa característica relacionada ao peso, né? A gente, dentro, né, das padronizações da NCP, do protocolo, os pesos, eles são medidos em várias fases da vida, correto? E na hora que a gente vai fazer a parte, né, de genotipagem, nós temos esses marcadores moleculares, nós precisamos fazer a identificação por meio desses marcadores correspondente ao fenótipo daquele momento. Perfeito. Então, se você, por exemplo, né, foi lá, coletou o peso ao nascer, né, desse bezerro, e aí coletou o material genético dele, tá? E aí você quer fazer uma prospecção, né, de ganho de peso e tudo mais, e se você não continuar coletando a parte fenotípica, ou seja, os demais pesos, o que vai ocorrer? Você fez a parte genômica, mas você só vai encontrar as regiões específicas para o peso ao nascer, enquanto a gente pode desenvolver muito mais com os fenótipos de peso aos 120 dias, 210, que é peso ao desmame, e assim consequentemente. Então, não tem como, né, a gente evoluir dentro da análise e no melhoramento animal se você não tiver os fenótipos. Exatamente. E um ponto importante também, complementando, né, é a questão de que quando se utiliza, né, a genômica sem os fenótipos no longo prazo, você fica à mercê da população de referência dos outros rebanhos. Então, a tua seleção segue uma direção, ela tem uma modificação na frequência alélica ali, e, consequentemente, pode não ser de fato o que... representativo do seu rebanho. O que os SNPs estão nos dizendo de informação em relação àquela característica. Então, começa a perder, de fato, esse efeito, né? É muito importante. E isso é importante, esse questionamento, porque, como o Cristiano comentou, é muito comum a genotipagem só de animais do lado extremo positivo da curva, né? E isso traz um certo viés na população e que tem que ser corrigido na predição. Então é importante sempre ter o fenótipo também completo para que o fenótipo possa compensar essa modificação na nossa população de referência ali. Perfeito. Aproveitando isso, né, esse contexto de genômica, dessa precisão, né, a NCP sempre foi referência em uso de tecnologias, biotecnologias para o melhoramento animal. E com o uso da genômica, né, e junto com o fenótipo, com as metodologias estatísticas mais avançadas, como que isso emprega confiabilidade nas predições, nas DEPs? É bem interessante também essa pergunta, né, Fábio? Porque com a genômica, realmente a nossa confiabilidade, a gente fala em acurácia, né? Realmente elas aumentam, porque dentro das análises estatísticas, nós comumente, né, fazemos a parte fenotípica junto com a parte de pedigree, né? E às vezes depois a gente já coloca a parte genômica ali para rodar e a gente vê que melhora os resultados. Então a gente consegue quantificar isso de uma melhor forma. Então essa estratégia, né, de incluir a genômica não é simplesmente também para diminuir, né, o intervalo de gerações e fazer com que a gente consiga a avaliação do animal de forma mais precoce, mas também nas estimativas de quaisquer características a gente já observa que realmente esses resultados são melhores. Então eu acho que também vai uma outra reflexão aí para o produtor, pensar, né, para quem já faz também, né, e a gente sabe que tem várias fazendas que atualmente já utilizam, né, o programa aqui da NCP, que realmente é referência, o quanto eles vêm produzindo mais, qual que é a rentabilidade, né, desses produtores, e os produtores que ainda não fazem, começar a colocar atenção nisso, e também testar, né? Porque trabalhar apenas com uma faixa? Por quê, né? Então, realmente, eu acho que precisa investir sem medo, porque é algo que realmente já está concretizado na ciência. Pegando um gancho, então, a respeito desses projetos que trazem coleta das bezerras, que tem um grande volume de FIV, né, no seu planejamento e muitas vezes vendem essas bezerras após as coletas, né? Como é que a gente fica com relação à parte das receptoras? Fábio, no nosso programa, a gente vai aproveitar esses dados de coleta de FIV no sobreano, né? Mas e a história das receptoras? São diferentes planos de receptora no Brasil inteiro, algumas meio sangue, outras matrizes Nelore, enfim. Como é que a gente fica nisso? E é importante, né, porque o que é muito comum
é a utilização de animais bons na avaliação genética, como pai e mãe, como touro e vaca, face a FIV, e esses embriões, enfim, são utilizados em receptoras da própria fazenda ou vendidos. Então, o controle sobre isso, sobre essa qualidade dessa fêmea que recebe, é muito baixo ou nenhum. E isso é um fator que nós temos pensado sobre ele, sobre como tratá-lo no futuro, porque se tornou muito comum. E é uma coisa que nós temos que discutir. Qual é o teu ponto de vista em relação a isso? É muito interessante parar para pensar nisso, né? Porque essas fêmeas, essas vacas, funcionam como barriga de aluguel, né? Mas ao mesmo tempo, ela tem, né, 9 meses aí gerando, né, esse embrião, que apesar de serem de animais selecionados, com certeza, né, se a gente parar para pensar, tem um impacto. Por quê? Como que esse animal é manejado? Como que esse animal, né, as condições climáticas que ele também é colocado, tem uma série de pontos que eu acredito que exijam mais estudos, né? Porque se a gente parar para pensar, né, o quanto do alimento é passado para esses embriões, né, a evolução dele, e uma coisa, depois esses bezerros, né, eles acabam sendo vendidos, e não é feito um acompanhamento, né? Então eu acho que é muito importante nós colocarmos atenção sobre isso, né? Porque às vezes, ao invés da gente estar melhorando muita coisa, se preocupando com muitas coisas, a gente deixa de fazer algo que dá para ser feito também de uma forma muito interessante, selecionando essas receptoras de uma forma com mais atenção, né? Nesse ponto é importante lembrar, de discutir sobre isso, porque nós temos um efeito de que nós pensamos num touro, numa vaca, simplesmente pela qualidade do seu material genético. E nós pensamos na DEP como a capacidade dele de ser um reprodutor de uma matriz, em passar esse material para a prole. Mas um ponto importante nisso, quando a gente pensa na doadora, na receptora, é que ela tem um efeito sobre o desenvolvimento desse embrião, desse bezerro. Esse efeito pode se postergar após o nascimento, não só até o desmame também, mas ao longo de toda a sua vida, com efeitos fora da composição genética. E isso faz com que, às vezes, aquele material genético que nós quantificamos lá com uma boa qualidade, com um potencial, ele não seja expresso de fato. Então isso acho que é o ponto que nós temos que nos atentar e se discutir. Esse efeito, essa epigenética, esses efeitos ambientais da receptora em relação à expressão desse animal. Só até os mames, até a vida adulta. Essa é a questão que nós temos que trazer essa proximidade junto com a universidade, com a Sabrina, que trabalha também conosco há algum tempo, para a gente discutir isso, né? Esse efeito, como nós podemos quantificá-lo, como nós podemos tratá-lo no futuro. E é perfeito, por isso que a gente volta, né, àquela problemática de ter que coletar o fenótipo. Porque se a gente fez o melhoramento, selecionou os melhores animais, né, temos um embrião, colocamos nessa vaca receptora, e se a gente não tiver, né, informação desse animal que recebeu e todo esse processo, ao invés da gente conseguir fazer com que essa genética, né, seja realmente ressaltada diante das características do nosso objetivo de seleção, pode ser que isso, né, tenha um limitante. E aí, esse limitante realmente vem da onde? Né? Então, a gente tem que entender esse processo, a gente precisa de mais informações, e aí vem a ciência, né, por meio de dados, então, busca de conhecimento, né, e a gente fica aqui à disposição, né, sempre para tentar atender a demanda que vocês têm, porque eu acho que isso é inovação. Às vezes, já está ocorrendo, mas colocar atenção em pontos que ainda não foram, né, não foi colocado tanta atenção. E isso pode modificar, né? E já se tem conhecimento em relação a esses efeitos após o nascimento em outras espécies. Então, do efeito epigenético em relação à expressão de vários outros alelos, genes, enfim, em relação a isso. E como na bovinocultura de corte, né? Vou começar no Nelore aí. É muito importante esse mercado, ele é muito expressivo. É uma coisa, um ponto essencial de se trabalhar, de se ter um foco, né? A NCP está atenta a isso. Nós temos um
carinho, digamos assim, em entender isso, e é importante para poder trazer essa informação ao nosso associado, de que modo ele pode utilizar, com qual cuidado ele tem que assumir. E outro ponto em relação a isso, de inovação, nós estamos, a NCP, as parcerias com as universidades, os pesquisadores, nós estamos atentos, preocupados em inovar em relação a isso, para poder trazer isso na nossa parte estatística também, para que a avaliação seja confiável, trazer a confiança disso nas nossas DEPs também, né? Isso é importante do ponto de vista prático e estatístico. No ponto de vista prático, esse é um ponto que a gente tem batido muito em cima, né, Fábio? É a atenção do curral, né? O que está acontecendo na prática? O que a gente precisa trazer para dentro da pesquisa que vai direcionar melhor essas ocorrências na prática, né? O que nós estamos fazendo em termos de planejamento genético, de estruturação da avaliação genética, e qual o resultado disso lá no curral? Nós temos trabalhado muito nesse sentido, tanto é que nós reativamos o GT, né, o grupo de trabalho, o grupo técnico de trabalho, para trazer cada vez mais essa comunicação do nosso associado, dos grupos técnicos, com a nossa equipe de pesquisa, que está sempre aberta a escutar, né? Nosso atendimento hoje, a premissa, né, Fábio, de toda a nossa equipe é estar atento à realidade do curral. O que o nosso produtor está vivendo, está observando lá, e o que nós podemos fazer internamente para trazer soluções, né? Soluções e parcerias com as universidades, com pesquisas, trazer aí para o nosso associado soluções adequadas de acordo com as demandas, de acordo com as necessidades de cada um dos projetos, né? Então é bastante importante a gente estar sempre atento nesse sentido. Exato, né? Soluções atuais em relação ao que o mercado exige, o que nós temos de modificações em relação à utilização daquelas informações no campo, né? Então é trazer essa solução aplicada ao nosso associado e que isso fique cada vez mais claro e acessível, que eu acho que o mais importante é ser acessível e ser fácil de ser utilizado, né? Isso é muito importante. Os desafios são constantes e essas melhorias têm que acompanhar os desafios, né? Sejam eles nos resultados do campo, no que a gente está vendo no curral, né, Fábio? E além também de toda a parte comercial, né? O comercial evolui e nos exige adaptações, melhorias e trazer soluções adequadas para o nosso criador, para o nosso pecuarista, para o nosso assessor técnico. Perfeito, perfeito. Tem que pensar que às vezes uma economia que você faz em uma geração pode te refletir ao material genético que vai ficar na sua propriedade, porque a genética é um dos insumos mais baratos que nós temos dentro da produção, né? E o único que a gente fala sempre é bastante importante, o único de fator permanente, né? Ele deixa por gerações o resultado positivo ou negativo. Então vamos ficar sempre atento a esses investimentos, né? Para que a gente traga aí uma perpetuidade dessa qualidade genética que a gente está predizendo com as ferramentas que nós temos. Então, pensando em predição, pensando no mote da NCP desse ano, que é a NCP no passado, no presente e no futuro. Falando de futuro, doutora Sabrina, dentro dos avanços da genômica, das novas tecnologias, como a senhora identifica quais são os pontos que vão nos trazer mais produtividade, uma produção sustentável, né, rentável, produzindo dentro do mesmo espaço com maior volume, enfim, esse tripé da sustentabilidade que a gente tanto fala e o quanto isso é importante, né? Então, falamos um pouco da história do passado, o presente dessa grande transformação da genômica e o futuro. Bola de cristal, doutora Sabrina, tá com você agora. Eu tô aqui pensando, mas eu acho que
a grande chave de tudo isso, né, é o conhecimento. E a gente vê que vocês, né, há 30 anos, vocês não são apenas uma associação. Vocês são, né, pessoas, pesquisadores, né, que buscam estar integrando esse conhecimento. Eu posso falar, né, da nossa integração junto à universidade. Então, nós que estamos dentro da universidade, que somos pesquisadores, é muito importante estar junto de vocês, né, tentando entender essa demanda para realmente fazer com que esse conhecimento ele seja cada vez o quê? Melhorado, né? Então, assim, tá, será que a gente já fez tudo o que podia ser feito, né? Já estamos usando a parte genômica, já estamos, né, tem tudo padronizado. Será, então, que os produtores já estão no nível máximo de produtividade? Né? Se a gente parar para pensar, eu verifico que tem muita coisa que pode ser melhorada, né? E eu acho que é esse o ângulo de visão que starta, né, essa nossa vontade de fazer pesquisa, né? Eu, no caso, trabalho com modelos diferenciados, né? Então a gente olha atualmente, né, para o que vocês já fazem e que já dá muito certo, mas nós temos novas ideias, né, de vir e poder fazer uma análise de dados por um outro ângulo de visão. Por quê? Por mais que a gente quantifique a parte genética e a gente chegue num limite, né, que temos os melhores animais e tudo mais, mas, por exemplo, né, quando a gente pega os animais de raça pura, que são os POs que vocês trabalham, que acontece? A gente tem esse ranqueamento, tudo mais, a gente está se importando com material genético relacionado ao touro. Nós que somos da pesquisa, por exemplo, né, a gente vê que e a vaca, né? Que é 50% do restante do material genético, né? O que a gente pode fazer com isso? A gente não vê muitas pesquisas relacionando isso. Então, eu acho que ainda dá para fazer muito mais, né? A gente está no melhor ali do touro, mas a gente pode olhar para a vaca também, olhar para esse manejo, né? Eu sei que a ANCP, né, aumentou o número de consultores, isso é maravilhoso. Por quê? Porque trazer, né, o treinamento para as fazendas de como deve ser feita essa coleta de dados. Porque não adianta chegar a informação até nós fazermos análises mirabolantes, maravilhosas, se esses dados não constituem a realidade. Né? Eu costumo dizer aos nossos alunos lá, né, da universidade, que estatística não é só análise de dados. Eu falo que tem que ter muita clareza dentro do planejamento, né, as suas hipóteses, o objetivo de seleção, que a gente sabe que os produtores, né, de cada fazenda, de repente, tem o seu, né? A gente tem os nossos critérios de seleção próprios, mas como é feita essa coleta de dados? Né? Aí que tá, tem parte que só pega uma amostra, tá? Aí você quer fazer inferência para a população né, geral de referência deles. Isso é possível? Né? Quais são as problemáticas disso? Então, eu acho que a gente tem que olhar, né, de um novo ângulo de visão, e isso é muito possível porque nós temos modelagens diferenciadas, tem muita coisa envolvida que pode ser feita ainda, né? A gente pode olhar agora para a vaca. Ah, tá, a vaca a gente não consegue ficar, né, transportando ou fazer análises por fazenda. Né? Outro dia eu comecei a pensar nisso, falei, nossa, vou criar um modelo, ao invés de modelo touro, modelo vaca, né? Para conseguir ranquear, e aí faz uma combinação das coisas. Então, a gente consegue ter essa percepção por meio do conhecimento. Então, os produtores também, né? Eles já estão inseridos dentro do programa, tem muitos que já estão há anos, né? E eles podem dizer melhor do que ninguém essa evolução dentro da genética, da produtividade dos seus rebanhos. Mas os que estão iniciando também conseguir colocar atenção para esse pessoal que já evoluiu e saber que a NCP sempre está em busca, né, de novas tecnologias, novas parcerias e de conhecimento. A gente percebe que existe uma heterogeneidade, né, dos produtores, alguns extremamente avançados, utilizando todas as características que a gente tem, né, Fábio, no nosso sumário, na nossa avaliação genética, alguns com dificuldades até das bases, né, das básicas. Né? Então, é muito importante que a gente traga essa conscientização, né? Exatamente o que a senhora falou, essa conscientização da importância da coleta de dados, dos grupos de manejo, né? E que essa informação chegue de uma maneira mais homogênea. E é por isso que a gente está a todo tempo atento a isso, trazendo uma regionalização da nossa equipe técnica de campo, trazendo alguns pontos de supervisão já
para a gente olhar o Brasil ou a América Latina como um todo, entender, né, por exemplo, utilizando os dados da Asbia, a gente tem por estado quantas fêmeas que recebem inseminação artificial. A gente considera que fêmeas que estão sendo inseminadas são prospects para melhoramento genético. Então a gente começa a comparar qual o nosso share no estado fulano de tal ou no país fulano de tal, né? Então a gente começa a trabalhar com estatística, com planejamento, né, com metas, de acordo com as regiões. Então essa profissionalização, né, da nossa gestão também faz parte integral, né, desse plano de evolução da NCP. Não só a inovação nas características, em trazer novidades, mas um grande mote que a gente está falando para esse ano 2026 é inovação. Inovação não é apenas buscar o máximo da novidade da tecnologia, mas às vezes fazer a mesma coisa de uma maneira diferente, com outro olhar, mais eficaz, com pessoas, com tecnologias básicas que podem nos agraciar com bons resultados, né? Como a senhora falou, por que a gente não está prestando atenção na matriz, né, que é tão importante? Então, essa revisita, né, a todo tempo das nossas características, de como são feitas, é um trabalho que a gente tem que fazer o tempo inteiro, né, Fábio? A gente inovar, às vezes, não é trazer uma novidade, mas sim fazer de maneira mais eficiente o que já é feito, né? Exato. E não é inovar somente na avaliação genética. É inovar, uniformização em relação ao conhecimento aos nossos associados, à população como um todo, ao uso das informações do modo correto. É importante... Gestão de equipe, comunicação com o associado. Então, uma série de informações e até, do ponto de vista do melhoramento, como o Cristiano comentou, as fazendas que têm as fêmeas que participam de inseminação artificial, elas já participam de um passo mais difícil em relação ao melhoramento, que é a utilização da inseminação artificial, esse manejo reprodutivo. Então, elas podem participar de um programa de melhoramento mais aprofundado e trazer contribuições para o programa e para o rebanho. Então, isso é importante de trazer isso, uniformizar esse conhecimento e passar a informação para que possa se utilizar de modo correto. Para nós é importante ter o fenótipo, ter o genótipo, mas que os nossos associados utilizem as DEPs do modo correto também, para que o programa de melhoramento avance no nosso sentido proposto, né? Aliás, é um ponto aí de próximo podcast, né? Que nós temos uma ferramenta extraordinária com relação às nossas características e etc., mas elas têm que estar alinhadas também com a avaliação morfológica. Então é um ponto aí que vai ficar o convite para vocês assistirem o seminário com William Cury Filho, que fala bastante sobre... O seminário não, podcast, que fala bastante sobre esse tema. Exatamente. E em relação a essa inovação, a genômica já esteve muito mais presente como algo inovador. Nós percebemos nos últimos anos a volta, né, de falar a volta do fenótipo como algo importante, porque ficou meio que de escanteio por um período. A genômica avançou tanto que o fenótipo parece que retraiu a sua importância. E, na verdade, ele é extremamente importante. Mas do ponto de vista só da genômica, pensando em genômica, né, nós temos o nosso 30º seminário agora, né, que é a inovação de ponta a ponta. E pensando em genômica, que é o nosso assunto, onde ela se encontra nesse futuro, né? Nessa inovação de ponta a ponta? O que se enxerga? Um pouco mais bola de cristal, né? Agora menos aplicado, mais avaliação genética. O que se pensa nisso? Não tem mais como retroceder, né, Fábio? Não tem como, né? Ainda bem que descobrimos, né, e verificamos essa possibilidade, né, com os usos da tecnologia e esse custeio, né, que graças a Deus, né, ele ficou mais acessível ao produtor, é algo que vai andar em conjunto,
né? Se a pessoa falar, eu vou verificar se mais para frente vai, se não vai mais usar isso, gente, não tem como, né? A genômica está aí, né? E agora ela realmente nós não podemos deixar de colocar atenção no fenótipo, é um equilíbrio. É a mesma coisa, né? O que a gente consegue ver dentro das fazendas, né? São os animais, é a parte fenotípica, as características que a gente bate o olho e vê. Tá, mas aí a gente faz uma análise em relação, né, à parte genética dele, para a gente conseguir verificar o que é genético, o que a gente vai conseguir ali selecionar para as próximas progêneses, mas além disso, tem a parte ambiental, tem a parte de manejo que o fenótipo que está identificando. E aí, né, como nós falamos anteriormente, essa ideia, né, de colocar mais atenção nos processos, porque eu acredito que todos os consultores, né, acabam fortalecendo a ideia da importância, né, de fazer a coleta de dados da melhor forma possível e tudo mais. Mas a gente imagina, né, que isso, né, com certeza, em muitas fazendas poderia ser melhor. Então, é essa a atenção que deve ser colocada, né? Então, eu acho que aí tem um mundo muito vasto, né, mas não tem como mais retroceder a parte genômica. Tá? Isso, gente, é algo assim, você descobriu algo que vai ajudar, né, que é o trampolim para você obter os animais, né, que realmente tem ali a melhor propriedade, né, genética para a evolução. Se você não faz isso, você não vai conseguir identificá-los, né? Dentro da genética e melhoramento animal, né? É a mesma coisa, você tem informação e não vai usar, como, né? E a parte fenotípica que realmente não tem como não ser coletada, gente. Isso é impossível. É impossível fazer melhoramento animal sem a parte fenotípica. E agora podemos dizer que também sem a parte, né, genômica. Por quê? Porque ela acelera. Ela faz com que esses valores sejam cada vez melhores, né? E a gente consiga ter novas estratégias. Porque eu vejo o futuro como novas estratégias, inovação, né? E realmente colocando atenções em coisas que, de repente, precisam de um pouco mais. Pensando assim, nesse mar azul que a gente tem para trabalhar no Brasil, né? Porque basicamente 50% aí das matrizes no Brasil, elas são expostas a inseminação artificial ou touros melhoradores. Outros 50% são bois cabeceira de boiada, né, que a gente chama. E isso é um mar aberto para a gente trabalhar, mas ao mesmo tempo é bastante preocupante, porque o nosso projeto de catequistas da importância do uso do melhoramento genético, ele tem que ser exponencial. Nós temos que ser muitos técnicos, produtores, falando, trazendo essa cartilha da importância do melhoramento genético, né? Então, como a gente comentou, são 30 anos aí de ANCP, passado, presente e futuro, né? E vamos falar de uma mensagem para esse público, para esse criador, para o técnico, para os criadores que já utilizam o melhoramento genético, né, para os criadores que têm ainda receio, medo, que acham que o melhoramento genético, não só apenas a genômica, mas o melhoramento genético ainda está distante da sua realidade, das propriedades, né? Vamos deixar uma mensagem de catequese aqui para esse pessoal, a importância e como que a gente tem que pensar nisso para o futuro promissor da pecuária brasileira, para a pecuária da América Latina de maneira geral, que é o caso da nossa grande expansão aí desse ano 2026. Cristiana, antes de dar essa mensagem, né, você falou dados aí muito importantes e relevantes. Nós sabemos que o Brasil é o maior exportador de carne, né, bovina, e o quanto a gente ainda pode melhorar, né? Você falou que 50% já coloca atenção, os outros 50% não coloca. Então, a gente verifica que tem determinados produtores que, por algum motivo, né, ainda não se ativeram a essa possibilidade. Mas eu acredito que com a evolução, né, eles vão começar a observar que determinados produtores vão estar evoluindo muito, enquanto eles vão estar um pouco mais estagnados. Então, eu acho que
ao invés de esperar isso acontecer, né, que esses produtores que ainda, né, não têm essa ideia, não buscam isso, né, às vezes têm a dificuldade de parar e pensar, mas a gente sabe que pode ser tranquilo e fácil, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, eu vou gastar muito, ou nossa, é muito difícil, né? Até vocês têm um podcast Descomplicando o Melhoramento Genético, e eu acho isso muito legal, porque às vezes as pessoas vêm de muitos anos aí, né? Que a terra era dos avós, enfim, né? E aí eles não têm essa cultura de fazer essa coleta de dados e acham que isso é muito difícil. E, na realidade, isso é simples, desde que a pessoa consiga entender que isso vai trazer, né, algo muito importante dentro dessas fazendas, dentro desse mundo que eles vivem. Então, a minha frase, né, que eu deixo aqui, igual você falou, né, vocês estão fazendo uma catequese, né, é que os produtores parem e consigam, né, pelo menos pensar no objetivo e no propósito que cada um tem em relação à sua propriedade rural. Se vocês querem realmente aumentar a sua produtividade, não tem como fazer isso sem a busca de conhecimento. E o conhecimento, ele está aí, né? Ele existe. E por mais que as pessoas tenham essa dificuldade, nós temos, né, associações. No caso, nós temos aqui a NCP, né, que está super disposta, está ajudando esses produtores a olhar isso de uma forma diferente e conseguir, né, criar realmente um processo para ele conseguir realmente obter, né, resultados melhores e com certeza ser mais produtivo. Eu acho que, pegando o gancho, então, melhoramento genético ele não acontece se você não medir. Né? E você não consegue provar a eficiência, a lucratividade dele se o produtor não souber quanto custa produzir, né? Então acho que medir é o primeiro passo para tudo, né? Se o produtor começa a entender os seus custos de produção, começa a comparar os benefícios que 20 quilos acima do seu peso padrão de desmama vão trazer de benefício, ou do sobre-ano, ou de 6 meses antecedendo aí uma estação de monta, o percentual de prenhez, enfim, é uma infinidade de características básicas que nos traz pontos econômicos importantes, mas que ele não vai enxergar se ele não estiver medindo, né? E eu tenho certeza que esses mais de 50%, fala-se em 53% dos produtores que utilizam boi e cabeceira de boiada, não medem, não sabe quanto custa produzir, né? Então, acho que essa premissa da nossa catequese é que comecem a medir para comparar, né? Você só compara se você mede. E você só tem o melhor e a melhor escolha, quem vão ser os pais da próxima geração, se você comparar, se você medir, se você trouxer, né, essa premissa básica do melhoramento genético, do processo de seleção. Exatamente, né? A questão do mensurar, medir, ter a informação do quanto custa, do quanto produz, do quanto você vende, é o básico. E nisso ele ajuda, incorpora a informação para o melhoramento e, de modo geral, participar de um programa de melhoramento possibilita com que você tenha essa gestão também da própria propriedade. Entender quanto isso te traz de retorno, quanto você pode investir, quanto você deve investir. Então, são fatores associados, mas que são muito importantes. Isso é uma profissionalização do pecuarista, né? Porque você começa a ter escrituração zootécnica, né? Sim. A partir desse momento, o que você ingressa num programa de melhoramento genético, você é obrigado a anotar, né? E você tem as datas de pesagens, de outras mensurações para cumprir. Então, você começa realmente a anotar para medir, para comparar e para selecionar, né? Então, esse é um ponto bastante importante. E eu acho que essa mensagem final, ela passa pelo básico, né, Sabrina? Ela passa pelo básico. Vamos atentar a isso e após pouco tempo de mensurações, fica fácil de você comparar e entender, eu não vou dizer o quanto você estava perdendo, mas o quanto você estava deixando de ganhar
em utilizando uma genética adequada, cada um para o seu projeto, para a sua propriedade, né? Não existe uma receita de bolo, mas sim é por isso que a gente tem essa equipe de campo a cada momento crescente e sendo treinada para direcionar cada projeto. Exatamente. É importante, né, ter essa particularidade, entender, né, os criadores em relação às suas necessidades, para que eles tenham essa visão de melhoramento, não algo complicado, mas algo que traz benefícios não só no longo prazo, como muitos discutem, mas num futuro próximo. Ela traz benefícios em relação ao que é comercializado, mas também em relação ao que permanece no rebanho. As fêmeas, que nós já discutimos aqui, então o que fica é muito importante. O que se vende, muitas vezes nós conseguimos um material, um produto de melhor qualidade, um mercado melhor, um preço sobre aquilo que é vendido mais elevado. Então, nós temos ainda possibilidades em relação a isso, de se saber quanto nós produzimos, quanto temos e o quanto ainda posso melhorar no futuro. Doutora Sabrina, muito obrigado mais uma vez por participar, por compartilhar esse conhecimento tão importante, né, para a NCP, para o nosso produtor, para o nosso técnico, para o nosso associado, para o pecuarista de maneira geral. Muito obrigado. E eu vou ler aqui esse parágrafo, porque a Maíla foi muito assertiva. Parabéns, Maíla. Esse roteiro ficou excelente, viu? Vou ler para não perder nenhuma palavra. A inovação de ponta a ponta acontece quando a ciência, tecnologia e pessoas trabalham juntas. A genômica é uma das ferramentas que está transformando o presente, desenhando o futuro da pecuária brasileira. Obrigado por nos acompanhar. Esperamos vocês no 30º seminário ANCP para continuarmos essa conversa. Você viu? A Maíla tá craque já tá podendo dar aula de melhoramento genético. É isso aí. A gente gostaria de agradecer a toda a nossa equipe, né? A equipe da base de dados sob a coordenação do Danilo, a equipe de pesquisa e inovação junto com o Fábio, que estamos terminando aí a nossa avaliação genética de julho, já vai ser publicada, e toda a equipe técnica, a equipe comercial, a equipe de campo, né, a equipe da Maíla do marketing, e doutora Sabrina, mais uma vez, muito obrigado. E já está não convidada, mas intimada a participar conosco de próximos episódios, de próximos podcasts, Descomplicando o Melhoramento, enfim. A casa é sua e essa parceria nossa com a Unesp aí já de muito tempo se fortalecendo cada vez mais. E hoje vou aproveitar e deixar um abraço aqui para o nosso grande conselheiro, amigo, professor Humberto Tognatti, que está hoje compondo o Conselho Deliberativo da NCP e que tem um carinho muito grande pela NCP desde sua fundação, praticamente junto com o professor Raizildo, que esteve conosco desde o princípio, né? Então, muito obrigado. Se alguém tiver alguma palavra final, fica aqui o meu agradecimento. Agradeço, Sabrina, a presença, a disponibilidade de participar. A Sabrina é muito presente nas nossas pesquisas, né? Nós temos uma colaboração bastante grande agora aqui com os dados, as informações, e, de modo geral, está intimada, como já o Cristiano comentou, para alguns novos episódios, algumas outras participações junto com a NCP. Obrigado. Obrigado a toda a equipe também, né? Novamente. Eu que agradeço, Cristiano e Fábio, pelo convite. Realmente eu fico muito feliz, porque eu acho que a proximidade entre a ciência, né, e realmente o que acontece nos bastidores. Não é simplesmente a gente estar lá com os dados, analisá-los, né, propor metodologia, mas sim entender como é toda essa dinâmica, né, desde o planejamento, da coleta, da organização desses dados, né, a gente faz sim as análises, mas e como isso chega até o produtor, né? Então isso é maravilhoso. Eu falo isso para os meus orientados, para os meus alunos, o quanto isso é importante, né? Hoje a gente vai discutir um artigo
Se você tem essa experiência, você discute ele de forma diferente, os resultados. E aí fica até mais fácil, né, de realmente a gente poder, né, fazer o nosso papel, que eu acho que o nosso papel não é simplesmente, né, transformar essas informações em alguns resultados, mas realmente em aplicabilidade, né, que nós possamos deixar esse legado, e faço questão de estar aqui novamente, né, e agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Lembrando a vocês que a semana da Expogenética, ela começa, pra gente, ela começa uma semana antes, né, com esses podcasts. Dia 14, o nosso seminário, a partir das 7h30 da manhã, ali no Tatersal Rômulo Kardec, e durante a Expogenética, é uma sexta-feira, onde nós teremos 4 palestras e, além disso, uma mesa redonda com todos os participantes, né, do podcast. E depois, durante a semana, no nosso pavilhão número 8, o ANCP responde a segunda, terça, quarta e quinta, 17, 18, 19 e 20, no nosso pavilhão. E uma expogenética bastante recheada de novidades, de oportunidades comerciais, inclusive, né, que a gente não vai falar hoje, mas em breve estarão abertas aí para você que tem interesse de ingressar num programa de melhoramento genético. A ANCP sempre tem uma oportunidade especial durante a expogenética. Lembrando que, em parceria com o canal do Criador, aplicativo Lance Rural, Remate Web, também disponível no YouTube e no Spotify da ANCP, essa série de podcasts e também uma transmissão ao vivo aí durante o nosso seminário no dia 14. Muito obrigado e fique conosco.